Alô você! Beleza galera? Eu sou o Hoshigaki e esse é o Yu-Gi-Oh! Cast. E hoje vamos de turno 10. Alô você! Nesse turno 10 eu estou aqui com ele, que é um dos fenômenos do cenário do Yu-Gi-Oh! Presença quase que certa na grande maioria das competições que rolam em Sampa, sempre com bons resultados e deck nada convencionais. Vou conversar hoje com ele, Rafael Reich. Opa, e aí galera, tudo bom? Prazer estar aqui. Eu via o Hoshigaki postando os negócios no Spotify, cara, o trabalho que ele faz é incrível. E acho que agora é minha vez de falar um pouquinho aqui. Valeu, obrigado por ter aceitado o convite, Rafael. Como de costume, eu gosto de começar perguntando como vocês começaram no Yugi, para que a galera também, né, que tá aí iniciando, a galera que já é mais veterana e acompanha vocês, se identifique. Conta aí pra gente um pouco da sua história, como foi seu primeiro contato com o Yugi? Cara, apesar de eu achar isso meio clichê, meio bobo até, a primeira vez que eu comecei a ter um contato com o Yu-Gi-Oh! Foi na época da TV Globinho, onde eu assistia muito o Yu-Gi-Oh! GX. Também tinha aquele programa da Rede TV Kids que também passava, e cara, eu me amarrava muito em assistir. Agora, com o card game mesmo, a minha primeira experiência foi no Nacional de 2015, que foi um Nacional que, nossa, deu muito problema. Só que eu não tive diretamente envolvido, porque eu joguei 2 rodadas e depois meus pais quiseram ir pra casa. Porque imagina, uma criança de 11 anos indo jogar um torneio de 8 rodadas, de 9 rodadas até. Era loucura na época. Eu levei uns sacodes violentos, porque o meu deck ele era uma mistura de tudo um pouco. Tinha um pouco de Hero, tinha um pouco de Dark Magician, tinha uns Magic Cylinder, que era muito louco. E aí, eu lembro que eu tinha um combo que eu fazia um Black Law com um Magic Cylinder setado e eu batia no cara. Se o cara tentasse me bater, eu estourava com o Magic Cylinder e na volta eu dava Fissure nele. Era uma época muito legal, cara. Eu levei um sacode violento pra um BA, pro Spellbook, mas, cara, foi incrível. Quando você decidiu levar a sério mesmo? Porque acredito que ali, nesse iniciozinho, era mais por uma questão mesmo de curtir o game, né, e tudo mais. Mas quando você parou pra pensar e falou assim, cara, vou levar isso aqui a sério pra ver se eu consigo, de fato, bons resultados nos campeonatos, ou até mesmo entre a galera mesmo. A verdade é que eu sempre encarei o jogo de uma maneira muito competitiva, porque eu, por natureza, sou muito competitivo. Eu sempre quero tentar alcançar os melhores resultados em tudo aquilo que eu realmente me dedico. No Nacional de 2015, eu lembro de uma conversa que eu tive com meu pai, que eu falava do cara do desenho, do Jaden, eu acho, que ele falava, não, mas ele só usa 40 cartas no baralho dele, o que é muito ruim, porque ele deixa de ter uma quantidade de opções muito grandes que eu tenho no meu deck de 60. Então eu vou lá no Nacional e eu vou ganhar de todo mundo, porque meu deck é muito mais inteligente que o de todo mundo. Que grave erro. Eu acho que desde o começo eu sempre quis jogar pra ser o mais competitivo possível. O problema é que eu era muito ruim. Como toda criança de 11, 12 anos, não tinha como eu ser bom. E aí foi um processo natural de aprendizado e de evolução com o jogo. Você teve acompanhamento, tipo, por exemplo, você preferia jogar com a galera da sua idade ou você preferia jogar com a galera mais velha justamente para adquirir essa questão da experiência com o jogo? Cara, no começo, o que eu mais fazia pra jogar era jogar os semanais do Shopping em São Paulo, que até hoje é um dos torneios que eu mais gosto de jogar. E eu lembro que teve, assim, meses e meses que eu jogava e eu fazia 0,5. A primeira vez que eu ganhei um jogo foi quando eu tava um pouquinho melhor no jogo já. Eu já tinha quebrado o conceito do deck de 60 cartas e eu montei um herozinho ali, meio nas coxas. Mas aí eu fiz, sei lá, 1-4 no semanal, porque eu ganhei de um cara que tava jogando de deck de Utopia, na época que Utopia não tinha as cartas quebradas de Utopia. E cara, a sensação foi incrível de eu ganhar meu primeiro jogo em torneio. E eu sinto que até ali foi por evolução, cara. Eu fui jogando e melhorando com isso. Eu acho que a melhor maneira de você ficar bom em alguma coisa é você estar rodeado de pessoas que são melhores que você. Que aí você vai evoluindo com elas. Bom, tá certo. Como que você lida com essa questão agora, acredito que exista, né?
de cobrança por parte da galera, que você esteja sempre mostrando, de certa forma, bons resultados. Porque agora, quer queira, quer não, você é referência aí pro pessoal do cenário, né? O pessoal te acompanha os decks que você monta, as competições que você vai. E acredito que existe, de uma certa forma, essa cobrança, tipo, por exemplo, sempre de mostrar esses bons resultados. Como que você lida com isso? Cara, eu nunca me senti cobrado por ninguém pra eu ter bons resultados. Mas eu me cobro muito em relação a isso. Eu acho que o exemplo mais claro que eu posso dar foi tanto num torneio que teve recentemente, que foi o Epic Sunday, onde eu abri 4-0, e aí por uma sequência de acontecimentos infelizes, eu fui do 4-0 pro 4, um empate e 2 derrotas, o que foi completamente infeliz. E depois eu fiquei pensando, cara, eu comecei a me cobrar muito, falei, cara, não acredito que eu fiz isso, nossa, que horrível. Eu acho que a maior cobrança que eu tenho não vem dos outros, vem de mim mesmo. Eu acho, aliás, que os outros me cobram menos do que eu mesmo me pilho com esse tipo de coisa. No Continental de 2019, eu cometi o grave erro de jogar de Thunder Combo. Porque eu tava voltando ainda pro jogo, Thunder Combo tinha um fator que me agradava muito, que ele amassava tudo. Só que, cara, o deck era horrível contra Salomon Great, que era o deck mais resistente na época. E aí, cara, eu fui pro dia 2 precisando ganhar 3 rodadas seguidas pra entrar no top 64. Eu ganhei as 2 primeiras e na terceira eu briquei contra um Salamangreat no Game 3. E, cara, nossa, eu fiquei péssimo. E é isso que eu tento melhorar a cada dia. Essa cobrança em relação a mim mesmo, que eu sinto que é muito maior do que qualquer outra cobrança externa. Levar o jogo, tipo, às vezes mais suave, né? Por exemplo, eu entendo um pouco, eu tive a oportunidade também de um DSC do ano passado. Aconteceu, tipo, na primeira rodada eu fiz uma besteira e isso ficou na minha cabeça o resto do evento, entendeu? E realmente, de fato, eu te entendo essa questão. Acho que a cobrança interna é muito maior, né, do que da galera. Querendo ou não, as pessoas... ninguém que joga o Yu-Gi-Oh! Competitivo encara isso como uma maneira de se divertir. O que é divertido é estar ali no meio dos seus amigos. É divertido, é o antes, é o depois. Mas quando você senta na mesa pra jogar Yu-Gi-Oh!, você sempre quer a vitória. E é por isso que a gente acaba se cobrando demais em relação a isso. E isso é uma coisa que eu tento melhorar diariamente. Eu tento, cara, não vale a pena eu pilhar em relação a isso. Porque, por exemplo, o que aconteceu no Epic Sunday foram coisas que foram completamente além do meu controle. Foram situações, infelizmente aconteceram, mas, cara, eu não tinha o que fazer em relação a isso. Então a melhor coisa que eu poderia fazer é pegar as experiências desse torneio e levar pro próximo como energia positiva. Porque, cara, quem não vai ter a história de eu fiz uma besteira na primeira rodada e aí depois só fiz besteira depois? A gente se afeta com as coisas que a gente faz. E aprender a como lidar com isso é uma das coisas que eu acho mais necessárias se você quer ser um bom jogador. Com relação a essa questão dos torneios, faz quanto tempo que você largou o Dragon Duel? Logo depois do Mundial, em 2017, eu deixei de fazer parte da categoria Dragon Duel. O que é levemente engraçado, porque no ano seguinte anunciaram que poderia ter um ano a mais pro Dragon Duel. Só que era um ano a mais que eu já tava de fora, porque eu já tinha feito essa idade. Então, se tivesse anunciado isso um ano antes, eu poderia ter jogado o Dragon Duel em 2018 também, o que seria ótimo. Qual o maior impacto que você sentiu quando saiu dos torneios da Dragon Duel nessas competições agora, da galera adulta, digamos assim, né? Ou você acha que não tem muita diferença? Acho que a maior diferença é que o Yu-Gi-Oh! Deixou de ser rentável pra mim. Porque antes eu tirava mó dinheiro, que eu jogava os Dragon Duels e os Dragon Duels você não paga pra jogar. Então basicamente eu ia todo regional, eu ia todo torneio que tinha Dragon Duel e fazia festa, né, cara? Eu pegava deck box e playmatch pra vender a cada 3 meses, de graça. E eu podia jogar com literalmente qualquer deck, porque, cara, não é uma competição justa se você pegar umas crianças que estão aprendendo a jogar, pegar um cara que tem completa noção de competitivo e de meta. A partir do momento que eu deixei de ser Dragon Duel, eu tive que começar a encarar o jogo muito mais como um hobby, como alguma coisa pra passar meu tempo, do que como uma maneira de ganhar dinheiro. Por isso que você vê muito jogador bom de Dragon Duel parando de jogar. Porque o jogo para de valer a pena. Na época que eu jogava Dragon Duel, toda temporada, melhor dizendo, eu conseguia ali um playmat e uma deckbox pra vender. E cara, um playmat e uma deckbox é no mínimo uns R$150, uns R$200 que a mais iam entrando todo mês sem eu pagar praticamente nada. Porque eu podia juntar
uma pilha de cartas ali e jogando. Lógico que normalmente eu reinvestia esse dinheiro em mais coisa de Yu-Gi-Oh! Só que a partir do momento em que eu deixei de ser Dragon Duel, começou a ser mais difícil conseguir esse tipo de coisa. E aí, ao mesmo tempo que começou a ser mais difícil, eu comecei a me sentir melhor cada vez que eu conseguia um resultado bom. Porque eu sabia que eu não tava, como é que eu posso dizer, fazendo minha obrigação. Porque eu sentia que pegar o playmatch no Dragon Duel era minha obrigação em relação ao meu nível e ao nível dos outros competidores ali presentes. Só que agora eu tô jogando com gente boa, tô jogando com gente que eu assisto os profiles dele, com gente que eu escuto as ideias. E isso é um nível completamente diferente. Acredito que eu até já saiba a resposta dessa pergunta que eu vou te fazer, mas pra galera que talvez não te conheça, o que eu acho que é impossível, qual a partida mais inesquecível aí pra você? Cara, partidas inesquecíveis. Eu acho que eu poderia ser um clichê e puxar pra partidas do Mundial. Era justamente nessa que eu tava pensando. Um jogo meu que eu acho que é sem dúvida um jogo inesquecível, que foi uma partida que eu fiz em 2016 contra o Guilherme Henrique Cardoso. Cara, ele é muito bom, ele é absurdamente bom, ele é um dos jogadores mais consistentes do Brasil. E ele é um cara que eu sempre olhei e pensei, mano, esse cara é muito bom. Foi um jogo numa stream de regional, que nesse regional eu joguei o torneio dos maiores, porque eu queria treinar e tal, e o torneio do Dragon Duel começava, sei lá, 5 horas depois. Então eu fui jogar o normal pra me divertir mesmo, sem esperança. E na, sei lá, terceira rodada, estavam eu e ele invictos, e a gente jogou. E cara, se eu pego pra ver aquele replay hoje, eu sinto que eu joguei terrivelmente mal. Só que é um jogo marcante, porque foi a primeira vez que eu consegui um resultado bom, que foi um empate, pra começar, contra um cara que eu respeitava pra caramba. Porque, nossa, cara, eu achava o Guilherme Cardoso muito bom. Até hoje, eu acho ele um jogador excepcional. Por isso que pra mim, esse jogo com ele é muito marcante, porque eu consegui tirar um empate contra um cara que eu respeitava demais. E eu falava, tipo, nossa, que orgulho de mim mesmo, sabe? Tem algum outro que você gostaria de citar? Cara, outros jogos marcantes... a final do ICS em 2015, porque pouca gente sabe, mas em 2015... eu ganhei um ICS Dragon Duel. Acho que a final foi muito marcante, porque foi contra um cara que até hoje, ele é um grande amigo meu, que a gente é o Pedro Ernesto, a gente apelida ele aqui em São Paulo de Taturana. E cara, aquela final foi muito marcante, porque foi a primeira vez que eu consegui alguma coisa com Yu-Gi-Oh! Foi a primeira vez que eu me senti, sabe, recompensado em jogar esse jogo. E pensei, cara, é isso que eu gosto de jogar, é isso que eu gosto de fazer. Você citou aí a questão do apelido, você também, no meio da galera, você tem cara, um, né? A questão dos apelidos é uma história engraçada, porque tem um cara no Brasil que acho que é meio impossível que não conheçam ele. Eu acho que a fama dele transcende até mesmo a de qualquer outro jogador, que é o Ivan Júnior. E ele sempre foi o cara dos apelidos. Ele que criou o apelido de Taturana, ele que criou o meu apelido, que, vergonha à parte, é Jim Carrey, porque quando eu comecei a jogar, eu parecia muito Jim Carrey. Até hoje dizem que eu pareço, mas naquela época, cara, era absurdo. E todos esses apelidos passaram pela mão do Ivan. E eu acho que o Yu-Gi-Oh! Ganha muito com isso, cara, porque uma das melhores partes era ficar zoando na época. Você acha que se perdeu um pouco essa questão? Tipo, por exemplo, a galera das antigas eram mais rivais, né? A galera era bem mais unida. Hoje em dia, não sei se é uma impressão minha, mas existe uma certa inimizade às vezes até. Que em questão de inimizade, isso sempre ocorreu. A gente pode pegar, por exemplo, em histórias que eu não participei porque eu não jogava ainda, mas lá pra 2014, 2013, 2012, a galera tinha umas brigas muito indelicadas nos grandes fóruns de Yu-Gi-Oh! Do Brasil. A gente acabava se separando muito por isso. Eu acho que é natural que a gente tenha inimizades, a gente não é impossível que nós sejamos amigos de todo mundo. Assim como eu tenho pessoas que eu confio muito, tem pessoas que eu simplesmente não gosto. E isso é mais do que natural. Acredito que, tratando todo mundo com respeito, da melhor maneira possível, a gente acaba crescendo muito mais. Só que não necessariamente eu preciso pagar simpatia pra pessoa. Não, sim, claro. Eu falo questão realmente ali no jogo, né? Na mesa. Antes existia, ao meu ver, não sei se de repente por conta aqui da galera de Brasília e tudo, não sei como muita comunidade de Sampa e tudo, mas antigamente ali na mesa existia digamos que uma certa camaradagem, talvez, não sei. Mas eu concordo com você com relação, tipo, a gente não precisa ser melhores amigos, né? Mas essa questão de respeito eu acredito que, fundamental. Que você falou, eu acho que hoje em dia, é até meio bizarro comparar isso,
Mas muitas das brigas que acontecem na comunidade do Yu-Gi-Oh! São completamente fora do que acontece quando você senta ali na mesa e joga com o cara. Porque quando eu sento e jogo com o cara, eu tento ser o mais normal possível, eu tento tratar a pessoa o melhor possível. Lógico que de vez em quando a gente pega uns caras meio malas e a gente, sabe, eu sou mala com quem é mala comigo. Só que a maioria das brigas que eu acompanho, pelo menos, das coisas que acontecem em São Paulo, são coisas fora do jogo. Não é coisa de, o cara sentou na mesa e me tratou mal, não. É coisa de briguinha aqui e ali, de pessoa que não bate ideia. Eu acredito que na hora de jogar, todo mundo é muito respeitoso um com o outro. Pô, maneiro isso. Que bom. Lembrando aí essa época de Dragon Duel e tudo, e até por agora mesmo que você saiu do Dragon Duel, tem algum deck lá das antigas que você gostaria que voltasse aí a fazer sucesso, já que a Konami sempre vem trabalhando essa questão de uma hora algo tá em alta, ela tira, depois retorna com força total. Tem algo aí que você gostaria que voltasse? Cara, eu sou meio eu sou meio, como é que posso dizer, questionável nessa questão de falar de deck, porque os decks que eu mais gosto são decks que são horríveis pro jogo. Mas, cara, eu adorava o formato de 2017 de Spyro. Eu achava aquele formato, desde que você fosse um Spyro, aquele formato era muito bom. E eu só joguei de Spyro aquele formato inteiro. E eu me divertia muito. Aquele era um dos formatos que, com exceção de mesas onde a Cherries estava envolvida, que é aquela que banha a carta do extra, os jogos eram muito bons. Os jogos normalmente vencia quem jogasse melhor. E, cara, todo mundo odeia aquele formato, porque dizia que aquele formato era super tóxico. Mas, pra mim, aquele formato era incrível. Era um formato onde eu sentia que, sendo um Spyro, o melhor jogador vencia. E eu acho que é isso um pouco da birra da galera. A galera não queria necessariamente jogar de Spyro, mas falando da perspectiva de quem jogou muito com o deck, cara, era muito bom. Legal. Tem algum que você de fato não goste e que ficasse por lá cara, mesmo? Eu odeio com todas as minhas forças o Thunder Dragon. Eu acho o Thunder Dragon um dos decks mais nocivos para a saúde do jogo, porque ele é um deck que, pela própria engine, ele é impeditivo. O Colossus é uma carta claramente impeditiva, uma carta que não faz bem para a saúde do jogo. E, pra mim, é esse tipo de carta que no Yu-Gi-Oh! Deve ser combatida. Você fala, não, mas um Colossus você faz jogada simples e tira ele. Mas, cara, nunca é só o Colossus. Esse é o problema. As pessoas falam como se tirar tal carta fosse muito fácil, mas nunca é só ela. Tipo, eu sempre voltar com o Caju na mão e simplesmente... Não vai ter que jogar em volta de Floodgate, não vai ter que jogar em volta de End Trap, porque no mundo dos sonhos é super simples você tirar um Colossus. Mas agora, se você põe isso na vida real, onde o cara fazia Colossus Titã, onde o cara fazia Colossus Floodgate, Colossus End Trap, cara, o Thunder Dragon era, na minha concepção pelo menos, super nocivo pro jogo. Porque, primeiramente, era muito chato de tirar um Colossus do campo, porque ele não morre de jeito nenhum. Tirar um Colossus Titã do campo era bem mais difícil, ainda por cima. E ele era um deck impeditivo por mecânica. E eu acho que é esse tipo de coisa que não pode acontecer. Porque os decks que eu considero saudáveis, mesmo sendo impeditivos, são decks que são completamente de combo. Porque se você pega um deck de combo, completamente de combo pra usar, ou você faz 80, ou você não faz nada. Só que o Thunder, mesmo na situação de merda dele, ele ainda faz um Colossus e passa. E, cara, o Colossus é enorme. Vê uma quantidade de jogos que o Colossus ganha sozinho, que é bizarro. Eu tava acompanhando, eu não sei se eu vi errado, mas eu vi assim rapidamente um semanal que você teve na Duel Shop. Eu acho que você tava enfrentando... Era isso, não era? Um Thunder? Cara, em São Paulo, jogando de Thunder, a gente tinha alguns jogadores muito bons. O Alexandre Batista, o Presto e o Rodrigo Ramos, que pra mim eram dois caras excepcionais de Thunder. Aliás, eu nunca ganhei do Ramos jogando de Thunder. Provavelmente aquele semanal foi um semanal que eu joguei contra o Presto. É um jogo que eu jogo na base do ódio, mas fazer o quê? Acontece, né, cara? Nem tudo é feito pra me agradar. Tá certo. Pra gente fechar esse primeiro bloco aqui de perguntas, que sugestão você deixa uma dica aí pra quem tá começando? Quando eu comecei, eu acho que muita gente tenta passar a perna. Eu lembro que eu comprei uma Gold, minha mãe me deu uma Gold, alguma coisa de presente, e eu tirei um Crush Card Vírus, que na época ele era meio caro e tal. Tentaram me fazer o famoso balão. Cara,
não faça esse tipo de coisa com seus jogadores novos. Isso eu digo pra galera velha que tá vendo jogador novo. Não faça esse tipo de coisa. Primeiramente que se a pessoa continuar jogando, ela vai ficar com uma péssima imagem de você e mais pra frente isso pode vir a te prejudicar. E é péssimo, porque ninguém ganha com isso. Você vai ganhar ali momentaneamente, mas a longo prazo, cada jogador a mais no Yu-Gi-Oh! Importa. Porque ele é um jogador que vai poder querer comprar uma carta sua, é um jogador que vai tirar uma carta no booster, que vai querer passar pra você. E pra quem tá começando, cara, treino, e viaja, e joga no torneio. E, cara, não tenha medo de fazer 0,5 no semanal. Não é vergonha pra ninguém. Você não é obrigado a ter os bons resultados. Sabe? Joga. Não faz mal a ninguém jogar. E, naturalmente, você vai melhorando como jogador. É impossível você fazer alguma coisa por meses a fim e continuar sendo medíocre. Eventualmente, você vai tirar o seu top no semanal do Duel Shop. Eventualmente você vai topar na sua local e vai melhorar como jogador. Olha quantos jogadores incríveis a gente tem. Você acha que esses jogadores não começaram jogando um torneio pequeno? Esses jogadores não apanharam muito quando começaram? São processos, cara. São processos onde você vai aprendendo as malícias do jogo, vai aprendendo as regras, vai aprendendo como jogar. Não tente pular etapas. É isso que eu quero. Acho que essa é a mensagem que fica. Pô, valeu, hein? Grande mensagem. É isso aí, galera. Já já a gente volta. Yu-Gi-Oh! Você está ouvindo Yu-Gi-Oh! Tá curtindo o podcast? Se sim, então já segue e curte aí no agregador e compartilha com os amigos, valeu? Obrigado aí pela força e vamos que vamos! Alô você! Tamo de volta, tô aqui com o Rafael Reich e antes da gente retornar aqui com as perguntas, esse bate-papo bem bacana, quero mandar um recado para o David de Abreu e a Brena, né? Mandar um alô vocês aí, um abraço. E retornando aqui, Rafael, você faz parte agora do time, né? Se eu não me engano, acho que é Tree Team, não é isso? Isso mesmo, mano. Antes de você ir pra esse Tree Team, rolou muitos convites para outros times? Muito convite, eu não posso mentir que não, na verdade não. Antes do Tree Team, eu era de um time de São Paulo, que era a Epidemic. Que a Epidemic, ela é a precursora do que é a atual Guardians. Porque basicamente o Guardians foi quando o Epidemic fechou uma parceria com uma loja. Eu saiu um ou dois caras e a gente fechou, e eles fecharam o time assim. Por isso que até hoje eu guardo um carinho muito grande. Eu tenho uma camisa do Epidemic até hoje guardada no meu armário. Porque, cara, foi uma época incrível. Só que em relação a convites, cara, eu acho que dá pra contar os dedos quantos foram. Não é tanta coisa, não. Eu acho que o Brasil nem tem tantos times assim. Então, não é como se fosse algo gigante, não. Tá crescendo essa questão dos times, por exemplo, assim, a gente vê muito torneio, por exemplo, hoje em dia no DSC mesmo, a gente vê uma galera aí, tipo, uniformizada e tudo. Até com relação a um campeonato que a Duel Shop fez de 3x3, né, deu um incentivo a mais com essa questão do time. Você acha que isso tá se expandindo ou você acha que é só aos pouquinhos mesmo? Cara, isso é um negócio que tá muito maior do que tava antigamente, isso é sem dúvida. E só que eu enxergo que nos times do Brasil, eu não sei se só eu que enxergo um pouco disso, não são tantos assim que são realmente focados no jogo. Muitas vezes eles estão ali só grupos de amigos que, vamos chamar de time. Então eu acho que são pouquíssimos no Brasil que realmente exercem a função de time, como a gente vê lá fora, com a CCG, com a E-Man, com N times da gringa que a gente pode citar. Mas eu acredito que essa questão tá muito mais desenvolvida do que estava antigamente no Brasil. E isso isso tem muitos nomes que a gente pode citar. A gente pode citar a Tribe, por exemplo, que é o maior time do Brasil. A Gladiators, que é o time do Urias. São coisas enormes, cara. São coisas que estão muito maiores do que estavam antigamente. No cenário que nós temos no Brasil, dá pra rolar essa questão de parceria? Você acha que falta muito também pro lojista se interessar um pouco mais com relação a isso? Fazendo até mesmo uma pequena pausa pro marketing, no Tree Team a gente tem a parceria
com a Faraó Card Game, que a Faraó é uma loja do Rio de Janeiro que sempre que a gente conhece o dono tá no grupo do time, ele é um cara que ele é excepcional pra ajudar a gente. Aliás, se querem comprar cartas, comprem lá, porque os preços que eles fazem são absurdamente bons. Eles são os caras que fazem bem pra comunidade, porque tentam fazer da maneira mais justa possível pra todos. E muitas vezes, se a gente for olhar os times, todos os times têm alguma loja por trás. Eu não falo com tanta propriedade por falta de saber, mas o time do Urias, por exemplo, tem a Meruru por trás, que não é... Eu não sei se é exatamente um esquema de patrocínio lá, mas é a mesma coisa que a gente tem com a Faraó. Quando precisa pegar a carta emprestada, pega a carta emprestada. Quando quer comprar alguma coisa, tipo comprar shield, comprar um preço muito menor. Conhece os donos, tá sempre jogando lá, tá sempre jogando. E eu acho que é isso que é o tipo de parceria que pra um cenário brasileiro é muito melhor. A gente já teve tentativas de grupos onde, se você fizer tantos tops e divulgar de tal forma, você ganha dinheiro por isso. E, cara, eu acho que isso não é adequado pro sistema brasileiro, porque, cara, vamos comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm um SS, um UDS a cada um mês, cada 2 meses. Eles têm regional toda semana. Imagina se aqui no Brasil a gente tem, sei lá, a galera de São Paulo vai ter do último regional, que foi pra dezembro, se eu não me engano, pra até agora, o nosso próximo regional é só em abril. Imagina se a gente tivesse regional toda semana. Aí sim, eu acho que seria vantajoso a gente fechar parcerias mais no âmbito profissional. Só que, querendo ou não, enquanto o Brasil não tem tal estrutura, eu acho que fazer de tal maneira que a loja saia ganhando e os players saiam ganhando é o ideal mesmo. Mas é a questão da parceria mesmo com relação à amizade e incentivo mais ao jogo, né? Quem ama o jogo. É isso? Questão de pegar carta emprestada, por exemplo. N torneios onde eu falo pro dono, que é o Wesley, eu falo, Wesley, mano, tem como você me emprestar XXX? A ajuda que ele dá é imprescindível. Eu diria que muitos dos torneios que eu só joguei porque eu pude contar com o apoio tanto dos meus amigos de time, que me emprestaram carta, quanto pelo apoio dele. E é isso eu acho que é isso que é incrível. Porque a gente fala, não, mas eu não tô jogando com tal carta porque eu não tenho dinheiro. Cara, os decks hoje em dia são absurdamente caros. Eu também não tenho dinheiro bastante pra montar esse tipo de deck. Só que é muito bom a gente poder contar com alguém e falar, cara, posso usar suas coisas? Em troca eu divulgo a sua loja? Ou em troca a gente combina alguma coisa bacana? E isso que é incrível, tá ligado? Rafael, tá tudo muito bem, tudo muito bom, mas tenho 2 perguntas aqui polêmicas aqui pra você. Eu andei dando uma pesquisada e fiquei sabendo que deck burn e demais te assombrou por um bom tempo. E hoje em dia, o que você não suporta ver durante aí os torneios e os jogos que você faz? Eu acho que pelo menos é interessante eu comentar em relação ao burn, porque no Nacional de 2017... eu peguei, se eu não me engano, 2 ou 3 Team Burns no suíço. E não tinha Mystic Mine na época, velho. O cara me dava Ojama Trio e eu falava, mano, o que eu faço agora? No Continental, se eu não me engano, eu acho que eu joguei contra um também. Nem que tenha sido Inside Event, mas eu lembro que eu joguei contra. E aí, o fatídico dia do Mundial, onde eu peguei um Team Burn nas rodadas e joguei contra ele na final. É assustador, velho, porque é um deck que tem cartas como o Dice Jar. Cara, eu nasci em 2004, o Dice Jar foi lançado em 2003. É bizarro, chega até a ser assustador que cartas assim ainda sejam relevantes até hoje. E em relação a Demise, cara, eu acho essa carta péssima pro jogo. Se você perguntasse pra mim, em qualquer momento, desde que o Tridraco foi lançado, toda a previsão de banlist que eu fazia, eu colocava a Demise. Então, a carta é tão pouco saudável pro formato, é uma carta que é tão com um nível de poder diferente de todas as outras. Fala, não, mas ela é muito restritiva. Cara, olha a infinidade de decks que driblam essa restrição. A Demise era uma carta que, na teoria, era feita pra ajudar deck ruim. Só que ela começou a ser assimilada por decks bons, que é o exemplo do Sky Striker, que é o exemplo do Tridraco, que é o exemplo do Paleo Frog. E, nossa, eu detestava essa carta, porque ela era muito injusta, cara. Você ativava... Quantas vezes a gente já não viu o caso de o cara tipo, ativando uma Demise e voltando no jogo? Porque num jogo de grind game, você dá 3 draws é muita coisa. E em relação à pergunta de coisas que hoje em dia eu detesto ver na minha frente, eu não acho que atualmente no nosso formato a gente tenha um grande problema de se jogar contra. Mas por uma questão pessoal mesmo, eu acho Salamangreat uma match muito chata. Porque ele foge um pouco do convencional e do gameplay que você tem que assumir contra todos os decks. Existem decks que você pode assumir um gameplay padrão e jogar.
Só que Salamangreat Great, você precisa jogar de uma maneira completamente diferente. Porque se você for caindo nos baits de tentativas de jogada que o Salamangreat Great faz, a chance de você ser amassado é muito alta. Então, são coisas de tipo, onde eu devo dar meu Ashe? Onde eu devo dar meu Veiler? Onde eu devo dar meu Impermanence? Onde eu devo dar o efeito do meu Sleeper pra explorar duas? Por exemplo, dando o exemplo do Spyro, que é um deck que eu tenho muito mais aptidão pra falar. E é por isso que eu me sinto levemente incomodado de cair contra Salamangreat. Mas eu também não acho que o deck seja um monstro de 7 cabeças não, e muito mais cair contra o Salamangreat do que voltar o Thunder Dragon no meta. Eu tava esperando você falar justamente que seria o Thunder, mas não é. A outra pergunta polêmica é o deck preferido que você carrega aí no coração, Rafael. Spyro, nossa, Spyro, sem sombra de dúvida. Foi o primeiro deck que eu comecei, acho que assim, tirando o Zodiac, que já era um deck que eu tinha alguns bons resultados, que eu topei alguns regionais, os meus primeiros tops relevantes foram de Spyro. Meu primeiro DSC eu topei de Spyro, o meu primeiro ICS eu topei de Spyro, eu comecei a topar todo final de semana na Dual Shop jogando de Spyro, e o deck tem um espaço muito grande no meu coração, porque ele tinha tudo que eu gostava, ele bateu muito. Você acha que com essa lista e com o que tá vindo, ele possa ressurgir? Tem muita gente que ainda usa, tem muita local que a galera ainda topa ali com ele, mas você acha que ele possa voltar assim com um pouco mais de sangue nos olhos? Eu acredito que com a inserção do Magician Souls no formato, o Spyro é um grande postulante ao melhor deck do formato. Existem algumas ressalvas, porque a matchup contra o Shadow é relativamente estranha. Os decks atualmente, se for pegar pra ver resultado, a maioria dos decks está feita pra ganhar de Spyro, que mostra que, cara, o deck é muito bom, o deck é excepcional, e a Magician Soul é uma carta que é completamente mal escrita e perfeitamente escrita pro Spyro. Eu acho que eles só não botaram Spyro Soul pra não ser tão quebrado, porque aquela carta é nitidamente não é feita pra Dark Magician. E deixa eu te perguntar, Rafael, quais são suas expectativas para o que a galera tá chamando aí de MR5? Nossa, cara, eu quero ver Fluffal com bando, eu quero ver DDD com bando. DDD é outro deck que eu sempre tive muito carinho, porque sempre foi um deck que eu gostei muito de jogar com, porque ele misturava tudo que eu gostava, que era o combo com a explosão. E infelizmente o deck era patético no TCG. Mas quem sabe agora, com a Master Rule 5, a gente não vê esse tipo de coisa. Meu único medo em relação à Master Rule 5 é que a lista preventiva, que é o que eu acredito fielmente, que a lista que vai sair no dia 1º de abril, ou que está prevista para o 1º de abril, é uma lista que vai ser completamente preventiva. Meu medo é que os hits preventivos que eles derem não seja suficiente para lidar com o formato. Porque, cara, aquelas cartas de Junk, aquele Synchro de Junk, eles são completamente assustadores num formato sem Extra Monster Zone. Existem cartas que precisam morrer pra Master Rule 5 funcionar. Eu acho que a Instant Fusion é um desses exemplos mais claros de cartas que não podem existir durante a Master Rule 5. Igual como existia na época do Elder, né? Que o Elder incomodou muita gente aí. Sim, são cartas. São cartas que o nível de poder delas é claramente diferenciado de todos os outros. São cartas que são nitidamente feitas para serem boas. E a gente vai ter agora N exemplos que a gente pode dar com o Instant Fusion, do Millennium Eyes, do Thousand Eyes, de cartas assim. E agora que a gente não tem mais a restrição da Extra Monster Zone, eu acho que, infelizmente, é hora da gente dar tchau para muitas cartas que atualmente são inofensivas, mas eventualmente, cara, o problema que elas vão gerar pro jogo é insustentável. São hits preventivos, como por exemplo o hit que a gente teve no Grinder Golem. Que o Grinder Golem ele foi a 1 antes mesmo dele realmente virar um problemão. Você acha que vamos ter aí, por exemplo, algo como se fosse tipo uma batalha entre a galera das antigas, que adorava os Cyclone, com a galera que agora adora os Links? Tipo, vamos ter a comunidade bem dividida com relação a isso? Ou você acha que a galera vai mesclar, vai botar de tudo um pouco e tudo mais? No grande geral, eu tento nem bater muito cabeça com pessoas que são, como é que posso dizer, do farfã mesmo. Eu tento não bater muito cabeça, porque a abordagem que eles têm do jogo é diferente da abordagem que eu levo pro jogo. Então, no geral, eu falei assim, se os caras estão gostando do jogo, quem sou eu pra ir lá brigar com eles? Eu não sou nenhum deus, na verdade, que vou lá chegar e falar, não, joga competitivo. Não, cara, cada um tem seus próprios objetivos com o jogo.
Então, eu acho que eu prefiro nem acompanhar direito essas briguinhas que acontecem de, não, o Synchro é melhor que o Exceed. No final das contas, quem joga competitivo sempre vai optar pelo melhor possível, independente de se o melhor é Synchro, se o melhor é Exceed, se o melhor é Link, a gente vai jogar mesmo. Essa questão do competitivo pode terminar. Não, eu ia só fazer um grande retorno das ideias de que, cara, não briguem por for fun ou meta. Eu acho que cada um tem uma função completamente vital pro jogo, porque o que na verdade sustenta o Yu-Gi-Oh! Não é o jogador competitivo, e eu acho que isso é uma das verdades que quando eu ouvi, eu fiquei mais relutante em aceitar. Só que quem sustenta o Yu-Gi-Oh! Não é o cara competitivo, porque o cara competitivo quase não compra produto. Compra o quê? Compra Shield. Mas o Shield não é feito pela Konami, então do que adianta? Ele vai comprar as cartas avulsas na mão de lojista, entende? Não são eles que sustentam o Yu-Gi-Oh! Em sua maioria. Quem sustenta o Yu-Gi-Oh! É aquele cara que vai na loja uma vez por semana, vai jogar com os amigos, aquele cara que compra uma box meramente porque quer abrir e se divertir. Querendo ou não, eu acho que nem infelizmente não, eu acho que é muito bom, aliás. Quem sustenta o Yu-Gi-Oh! São essas pessoas. Então, eu acho que se separar não vai levar a nada, ainda mais em um jogo que é pequeno, comparado ao que o Brasil poderia ter. E aí, o jogo já é pequeno em relação às nossas possibilidades, e a galera quer separar mais ainda. Eu não consigo concordar com isso. Falou aí de competição, de torneios e tudo. Conta pra gente, você faz algum tipo de preparação quando você vai participar dos torneios? Tipo, fica mais de boa, ouve algum tipo de música, treina com a galera? Não, treino com certeza deve existir, né? Óbvio. Mas tem algum ritual aí que você faz, por exemplo, quero participar daquele torneio e o que você faz? Eu tenho leves problemas de ansiedade, então sempre em dias anteriores a torneios, eu durmo muito mal. Eu fico até, 3 da manhã pensando, cara, vou jogar. E como vai ser isso e aquilo, nossa. E eu fico até as 3 da manhã nessas brisas. Então, eu acho que uma coisa que eu evito de fazer é, eu nunca fico pensando demais no deck um dia antes. Porque se você começar, mas um dia antes, será que isso, que aquilo, você vai acabar se confundindo, vai acabar se atrapalhando e vai sair daquilo que você já estava treinando. O máximo de coisa que eu faço é mudar, 2 ou 3 cartas do meu deck por sensações, tá ligado? Por exemplo, no Nacional, eu joguei com 2 Eagle Busters no Sky Striker, porque eu sentia que ia ter muita Mirror Match, por exemplo. E aí, sim, foi a minha única mudança que eu fiz na sexta-feira, já pro sábado. Eu acho que se você acaba fazendo muitas coisas assim, a tendência é que você acabe indo mal no torneio, porque você vai fugir muito daquilo do seu treino. Você vai estar acostumado com o seu deck de uma forma e na hora vai falar, cadê essas pequenas engines? Tá certo. Na verdade a preparação tem que acontecer bem antes, né? Se você tá visando algo grande, né? Exato. Eu acho que se você pegar pra fazer tudo no último dia, as chances de você ter seu resultado bom são medíocres, porque você não vai estar tão pronto quanto você poderia. Porque, cara, tem gente que joga que nem maluco na sexta-feira só. Fica, não, mas sexta-feira treina. Mas, cara, isso não pega um ínfimo do que é o Yu-Gi-Oh! Isso um ínfimo do que é o formato, das possibilidades. O treino não pode ser muita coisa de uma vez. Tem que ser assim, quando possível treinar muito, mas nunca um dia só. Porque no final você vai absorver muito pouco daquilo. Tá certo. A gente teve uma mudança aí com relação ao que aconteceu com a Banlist que saiu. Pra você, Rafael, qual os melhores decks para o cenário atual? Eu me arrisco a dizer que os melhores decks no formato atual são o Spiral, com uma Magician Soul, o Invoked Shadow. Eu acho o Invoked Shadow um deck assustador, porque a gente não tem outs reais no formato para uma Winda. E a Winda é gigante nessa match. Ainda mais porque nessa matchup o cara faz campos enormes com uma Winda por trás. E pra piorar, ele não faz a Winda e deixa ela lá. Não, ele faz a Winda no seu turno. Até mesmo descartando, dependendo, o Shadow Dragon. Então, aquela Winda que já é um problema, ainda pode virar muito mais coisa. E a Winda é um Mekaba do lado, é uma Hand Trap na mão. Nunca é só a Winda. Porque tirar só a Winda, você dá um Kaiju e vai. Mas nunca é só ela. Enfim, o Spyro, o Shadow Invoked, eu acho o Salamangreat um deck excepcional nesse formato, apesar de ele não estar conseguindo resultados tão bons.
E eu acho que pra fechar o quarteto dos melhores decks, dá tranquilamente pra incluir o Altergeist, que na teoria é o melhor deck de controle do formato. E o Dinossauro também. O Dinossauro é um deck que eu tenho muito respeito nesse formato, porque pouquíssimos decks têm um out simples pro Tirano. Maneiro. Ó, eu tenho ouvido algumas opiniões, a galera que manda mensagem pra mim e tudo, da comunidade. Na sua visão, tem algo que poderia ser melhorado aí no jogo? Tipo, mudar alguma carta, trocar, tirar? Você acha que a Konami sempre peca com relação às listas dela? Você acha que fica muito broken algumas coisas? Você, na sua visão, tem alguma coisa pra ser melhorado no jogo? Eu acho que o Yu-Gi-Oh! Ele é um dos melhores jogos em questão de design. Eu acho o Yu-Gi-Oh! Infinitamente superior ao Magic, infinitamente superior ao Pokémon. O Dragon Ball, eu acho o Dragon Ball uma jogabilidade excelente, mas por fatores externos, ele é um jogo praticamente impraticável no Brasil. Acho que a grande mudança que precisa ocorrer no Yu-Gi-Oh! É muito mais em relação a questões externas do que a questões de jogabilidade. Questões externas eu digo, premiação de torneio, por exemplo, porque ninguém tem ânimo de jogar um regional pra, no melhor dos casos, ganhar um tapete e uma caixinha pra guardar suas cartas. Ninguém tem ânimo de fazer top 32 no SCS pra ganhar um tapete. Cara, se você passa primeiro no suíço do SS e você perde no top 32, você sai com um tapete. Eu acho isso completamente revoltante, que torneios lá fora, que tem lá mais de 2.000 participantes, o cara se destaca, faz um aproveitamento de, se eu não me engano, mais de 90% e sai com um tapete. Por isso que muita gente tá parando de jogar Yu-Gi-Oh! E indo pra outros card games meramente por uma questão de premiação ser melhor. Por exemplo, se eu jogasse por premiação, eu estaria jogando Pokémon, cara. Eu jogo Yu-Gi-Oh! Meramente porque eu realmente gosto de jogar. Não há muito que possa ser feito na questão do Yu-Gi-Oh! Além de ajeitar essas questões. E eu acho que, apesar de você bater um pouco na mesma tecla, a questão da distribuição no Brasil tem que ser tratada como urgência. Porque a gente é um mercado grande, a gente não é um mercado tão grande quanto os Estados Unidos, quanto países da Europa, quanto o México, por exemplo. Mas, cara, a gente é um país com um potencial de mercado muito grande. Enquanto questões, assim, que deveriam ser triviais não forem resolvidas, eu acho que o jogo só tende a perder. Pra mim, seriam essas duas coisas que eu resolveria. Maneiro. Você citou aí, acho que alguns dias, estourou, foi um boom aí, né, com relação aos atrasos, né, as coleções que chegam aqui pro Brasil. Tem uma página até que eu falei e tudo, e por falar nisso, tá feito o convite aqui pro administrador, o mago do atraso, né, vir aqui a gente trocar uma ideia, conversar. Rafael, qual a sua opinião sobre essa questão aí que aconteceu dos atrasos das coleções? Não sei se você acompanhou, não sei se você viu. Cara, eu acho que a questão dos atrasos do Brasil, ela é tratada de uma maneira que é inadmissível. Por mais que eu tente entender o lado da Devir, que deve ter questões que vão muito além do que a gente sabe, 180 dias pra entregar a coleção do Fist of Gadgets é completamente inadmissível, cara. Economicamente falando, isso não faz o menor sentido, porque aquelas cartas não têm a mesma relevância atualmente da época que foram lançadas. Olha, por exemplo, a gente jogou o formato de Orkut inteiro sem ter o link de scrap aqui. E, cara, isso faz uma diferença absurda. Isso muda tudo. Porque, é uma carta só. Não, cara, é uma carta, mas é uma carta que muda o formato. Não é admissível uma distribuidora que tem um contrato formalizado possa fazer de maneira arbitrária atrasar as coleções assim. Entende? E se pelo menos eles mostrassem a evolução que eles prometem, tantos comunicados que a gente já viu de tipo, não, agora agora vamos melhorar, não vai mais ter isso. O que tava rodando na internet esses dias era um post de 13 de janeiro da Devir, onde a Devir falava que as coleções estavam sendo entregues e que iam tentar normalizar os atrasos. E a gente só foi receber as coisas agora, em fevereiro. Então, eu acho que ninguém é satisfeito com ser feito de otário. Por mais que eu consiga entender o outro lado, é lógico que eles não fazem isso porque eles gostam de fuder com todo mundo. Deve ter alguma coisa que não sai pra gente. Independentemente disso, não pode acontecer de maneira alguma que uma empresa que tem um contrato fixado com outra faça uma prestação tão porca de serviços. Se a Devir não tá em condições de arcar com os compromissos que ela tem, cara, por que não muda a distribuidora? Entende? O único problema, ninguém se incomodaria, não, vai mudar a distribuidora no Brasil.
que pena que não deu certo pra Devir e tal. Mas, cara, a gente só quer jogar um jogo de carta. E a gente não quer ter problema com coleção atrasada. Só isso. Eu acho que também essa questão, igual como você colocou, a gente não sabe o que tá por trás, tipo, essa questão contratual e tudo, se existe algo desse tipo. Mas eu acho que o que falta também é um posicionamento e ela falar de fato a verdade. Eu não sei se até poderia, né? Tipo, a dificuldade que ela realmente sente. Tipo, olha, gente, não tá dando pra poder suprir e tudo, sei lá, porque, igual como você colocou, ela fica botando de que vai melhorar, são só comunicados e que não faz jus ao que eles estão... Falta transparência na empresa com os jogadores. E eu acho que tá todo mundo cansado disso, então... Porque, cara, desanima todo mundo de jogar, né? Imagina o cara que queria jogar de Fire Fist no Brasil. Comprou a Stank Ultimate, deixou o deck bonitinho, só esperando o suporte. 180 dias. É muito tempo. São quase 6 meses pra pessoa receber uma coleção. E é só no Brasil que esse problema acontece. A Venezuela, que não querendo dizer que sejam inferiores, mas eles têm outros problemas muito diferentes do Brasil. E o nacional deles teve a coleção em dia. Só aqui não teve, cara. Eu acho isso, no mínimo, revoltante. É bizarro, velho. Com relação ainda a essa questão das coleções, Rafael, não sei se o podcast, quando for ao ar, vai estar em alta com relação a essas coleções, né? Por conta até dos atrasos que a gente já tá citando. Mas pra você e quem tá começando aí, tá ouvindo a gente, qual coleção seria melhor investir que tá vindo aí? Essa Ignition Assault, a Eternity Code, ou uma que vai vir mais lá pra frente, que, se eu não me engano, é a Overlord, algo assim? No geral, eu sou radicalmente contra você comprar produtos selados. Porque assim, se você for para pensar, a grana que você vai gastar para comprar uma box e fechar o deck só tirando as cartas na box é muito maior do que o dinheiro que você vai tirar, que você vai gastar, se você entrar em algum fórum de Facebook e comprar um deck fechado. Os únicos produtos que eu acho que realmente valem a pena comprar são as boxes como a do Devastator, por exemplo. Porque aquela box, apesar de não vir nenhum deck fechado lá, ela vem com praticamente todas as mecânicas do Yu-Gi-Oh! Com todas as staples, que são as cartas que vão em praticamente todos os decks, que você pode precisar. Então, esse tipo de coleção é uma das poucas coleções que eu realmente acho vantajoso para quem está começando ir lá e investir um dinheiro e comprar 3. Sem falar que eles não são tão caros quanto uma box convencional. Com o dinheiro de uma box convencional, você compra até 6 dessas caixas. Então, você já percebe a grave diferença que tem nessas questões. Comprar 3 do Devastator já é um investimento que, para quem está começando, para mim, atualmente é o ideal. Poucos produtos selados, na minha concepção, valem a pena, que foi o exemplo do estrutural do Salamangreat, que para mim foi uma das grandes coleções que a gente teve recentemente. Foi uma das poucas coleções fechadas que eu comprei. E, nossa, cara, aquele deck era muito bom na época. Eu acho que hoje em dia ele tá meio pré-datado. Só que esse tipo de produto que você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção em decks estruturais, em caixas onde as cartas vêm garantidas. Se você quer abrir a box pra, na sorte, tirar 3 daquela secreta, cara, desiste. Compra a secreta sozinha que você vai ter muito mais chance. Você citou aí os Salamangreat, e não sei se você vai concordar comigo, mas o fato da Ashe vir nesse estrutural foi o que fez com que a galera olhasse pra ele e acabaram se surpreendendo, encontrando ali um deck muito, muito bom. O deck estrutural do Shadow tá vindo com bastante reprint legal. Você acredita que isso tá chamando atenção e no final a galera também pode vir a se surpreender e ficar com o deck? A questão do Shadow é que atualmente as builds com ele que estão tendo mais resultados são as builds com Invoked. E o Invoked é um deck que tá meio caro. A Invocation Super tá $30. E a tendência é aumentar conforme a Master Rule for chegando. Mas eu acho que até mesmo com essa questão da Master Rule nova, comprar o estrutural do Shadow é um excelente investimento. Mesmo que você não vá conseguir o deck de Invoked para misturar e jogar agora, até mesmo pro futuro. E fora que é um deck que vem staples muito boas. Tem cartas muito boas naquele deck, que você pode comprar meramente por elas. E de sobra, ter um deck ali montado para eventualmente você jogar um torneio. Ter a engine. Cara, os Shadow sempre tiveram presentes no meta. A engine de Shadow Fusion sempre teve presente, porque a Shadow Fusion é uma carta que sozinha gera no mínimo mais 2 cartas. Então, você pode estourar uma carta com o Dragon. Você pode comprar uma carta
Você pode mandar um Dark da sua engine, que é o que eu fazia no Lunalight, por exemplo, que você mandava uma Yellow Marten, e, cara, mandar uma Yellow Marten pro Grade no Lunalight era tudo. Esse tipo de interação. Então eu acho que vale a pena você comprar o estrutural do Shadow, porque ele é um excelente investimento, que mesmo que você não vá jogar de Shadow, ter as cartas é muito bom, porque não vai ser um preço tão alto, estruturais são excelentes coleções em relação a isso, e em casos mais extremos, você joga com o deck, não é um deck ruim. A Wind é uma carta enorme. Olha aí, galerinha, fica a dica então, hein? Bem, a gente já tá quase encerrando, mas antes eu gostaria de saber de você, Rafael, o que te motiva a jogar? Cara, eu acho que o que me motiva a jogar é muito mais uma questão de que, primeiro, é um ambiente competitivo que eu adoro jogar a maneira mais competitiva das coisas. É um jogo onde vence muitas barreiras pessoais de problemas de confiança, de ansiedade, meramente por estar ali em meio de pessoas que eu gosto bastante, eu gosto muito das pessoas do jogo. Eu não posso deixar de citar amigos que eu fiz, amigos como Judeu, como Taturana, pessoas que eu confio de verdade, pessoas que viraram amigos pessoais meus. E eu acho que isso é uma das coisas que me motiva a continuar no jogo. Saber que enquanto eu for lá, eu vou poder fazer um negócio que eu gosto, com pessoas que eu considero bastante, e não vai ter problema em relação a isso. Poxa, que legal, hein? E deixa eu te perguntar, você tem algum tipo de mania, sei lá, durante o jogo? Eu tenho um tique meu, que quando eu começo a ver que um jogo tá delicado, eu começo a passar a mão no cabelo. Tipo assim, muito. Eu começo a ficar ajeitando o cabelo. E esse é o meu tique de tipo, meu Deus, esse jogo tá desesperador. Quando eu tô ganhando, no geral, eu fico muito mais calmo e tento pensar ao máximo em coisas bizarras que podem me fazer perder. Por exemplo, teve no torneio do Epic Sunday, eu tava jogando com o Prankids, o jogo tava completamente ganho. A única maneira de eu perder aquele jogo era se a setada dele, que era uma setada só, fosse uma Awakening the Dragon e eu não tivesse out pro bicho. Então eu pensei, cara, eu não vou estourar aquela setada porque eu não vou dar essa chance. E esse é um pequeno tique meu. Eu começo a pensar na maneira mais bizarra possível de eu perder aquele jogo. Mas no geral eu fico tranquilo, eu começo a jogar com mais calma e tal. Eu odeio jogar com pressa, então eu acho essa regra do tempo detestável por isso, porque eu começo a me apressar na hora de jogar. É isso, eu acho que... Tem algo que você faça que seja assim o seu diferencial? Cara, eu sinto que o meu diferencial jogando envolva muito mais uma questão de deck build. Porque o meu grande prazer no jogo é pegar decks que são convencionais e eu vejo coisas que eu não concordo, aí eu altero elas e consigo um resultado melhor do que as outras pessoas que estão com o mesmo deck. Eu acho que o exemplo mais claro que eu posso dar, recentemente falando, é em questão do Lunalight Orcust, que na época que a Mermaid não era banida, as pessoas usavam um combo de Curios, porque o Curios mandava a Imperial Order pro cemitério, aí fazia grifo e setava a Imperial Order. Cara, vamos por partes. Primeiramente, que eu acho o grifo uma carta, no mínimo, problemática. Eu acho que a quantidade de recursos que você gasta pra fazer esse combo muitas vezes não compensava. Valia muito mais a pena você fazer, sei lá, 2 Exceeds e uma Polusa. E, cara, as pessoas usavam aquele combo de Imperial Order meramente para ganhar jogos que já estavam ganhos. E muitas vezes aquela Imperial Order mais te atrapalhava do que te ajudava, porque ela negava a sua Tiger na escala, então você no mínimo perdia 2 monstros no campo, porque a Tiger tem esse poder enorme de gerar no mínimo um Link 3 sozinha, sem pensar no normal summon, porque em um setup normal de campo de Lunalight Orcust, se você tivesse uma Tiger e um normal summon, você já tinha um Borrow Sword feito, porque você fazia ele com os 4 bichos, sem gastar mais nada do seu campo. A Imperial Order entrava em situações para ganhar jogos que já estavam ganhos, atrapalhava a consistência do deck, travava bizarramente quando você ia segundo, porque, cara, ela era uma peça completamente morta, porque os decks faziam seus campos, e aí você vai dar Imperial Order e o cara vai saber, beleza, mano, battle fake. Tanto que no último regional que eu topei, que eu fiz top 8, foi jogando de Lunorcust, era a época que o Lunorcust tinha acabado de ganhar 2 ACS com essa engine de Imperial Order.
Aí, cara, a minha decisão foi, eu vou jogar assim isso, mesmo tendo outros Lunalight Orcust completos, com basicamente o mesmo deck que ganhou o SS, o único Lunalight Orcust no top era eu. E eu sinto que isso foi muito em razão de eu não comprei a porcaria do Imperial Order em matches que eu ia segundo. Eu não comprava ela e, cara, não precisa fazer o combo de grifo. Ele era completamente subóptimo e desnecessário, porque você já, a partir do momento que você chegava no ponto de fazer o combo de grifo, você já tinha ganho aquele jogo. E é esse tipo de coisa que eu não gosto. Eu não gosto de cartas que me fazem ganhar jogos ganhos. Isso é um conceito meio estranho, mas eu acho que isso pode ser facilmente explicado dando exemplo da Imperial Order. Cara, eu já faço com a mesma mão que eu faço uma Imperial Order e uma Apollousa, eu faço um campo de Apollousa, um Evilswarm Nightmare, um Tornado Dragon e um Duelo. Cara, é impossível que o cara passe desse campo. E isso não mexe em nada na minha engine de deck, isso não atrapalha a minha consistência. E em torneios grandes, cara, toda a consistência que você puder arrumar, matematicamente falando, vai pesar. Isso é um negócio que pesa. Existem decks que são feitos para torneios de poucas rodadas, existem decks que são feitos para torneios de muitas rodadas. E usar cartas assim, pra mim, era suicídio. Rafael, pra gente finalizar aqui, a conversa tá muito bacana, esse papo contigo. Quais são os teus planos pro futuro? Tem alguma competição que você queira topar, algo assim? Quais são os seus objetivos aí pra esse ano? Mano, esse ano, eu tenho como meta esse ano fazer pelo menos um top de Tier 2, eu acho. Eu posso estar falando besteira, mas existem uma classificação por tiers de evento, onde regionais, se eu não me engano, são eventos de Tier 3, continental, nacional e ICS são eventos de Tier 2. Eu quero pelo menos um top de evento Tier 2 esse ano. Seja topar o nacional, seja topar o continental, que eu pretendo jogar, ou topar o ICS que vai ter aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que eu gostaria muito de, pelo menos uma delas, fazer um resultado bacana e conseguir ir em busca do top. Porque até hoje, o meu único top fora do Dragon Duel que eu tenho de evento Tier 2 foi um ICS que eu topei. E eu quero meu segundo top. Tá certo. Muito boa sorte aí para que faça bons resultados cada vez mais. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por esse papo legal. Se você quiser deixar aí pra gente finalizar o seu contato, se a galera quiser trocar uma ideia, link do time, enfim, fica à vontade aí pra mandar o recado pra quem você quiser. Cara, primeiramente eu queria agradecer ao convite. Eu acompanho a plataforma do Yu-Gi-Oh! Cast pelo Spotify. Eu acho que conteúdo de Yu-Gi-Oh! Nunca é demais. Eu acho muito legal iniciativas da própria comunidade em produzir pro Yu-Gi-Oh! Porque isso é uma coisa que só tende a crescer. Cara, pensa que tem gente que pode estar conhecendo o jogo pelas iniciativas que as pessoas estão tomando de produzir conteúdo pra ele. Eu acho isso muito bom. Eu acho que quanto mais jogador o Yu-Gi-Oh! Tiver, melhor. E em questão a agradecimentos, cara, eu acho que tem muita gente que eu preciso agradecer. Eu preciso agradecer primeiramente aos meus amigos do Subtime, que é um grupo nosso aqui do WhatsApp, que tem eu, o Taturana e o Judeu. Eu acho que eu preciso agradecer muito a eles, porque desde 2015 eles estão comigo jogando e o que eles fazem por mim é inexplicável. Quero agradecer também, principalmente ao meu time, que é o Tritin. O que eles fizeram por mim, cara, em momentos que eu precisava muito mais de apoio, em momentos que eu precisava de ajuda, eles foram indiscutíveis. Eles são um time excelente e eu só tenho coisas pra falar bem deles. Divulgar a patrocinadora, que é a Faraó Cards. Eu acho que os preços delas são excepcionais e muitas vezes a galera não compra lá por não conhecer, mas o trabalho que eles fazem é muito bom. Eu acho um trabalho excepcional. E, cara, patrocinador, né? Tem que divulgar. Tá certo, gente. Vai lá, acessa, pode ir lá, dar uma olhada lá e dar uma conferida. Em relação a contato, a única coisa, o único lugar que eu deixo mais público pra Yu-Gi-Oh! É pelo Facebook. Cara, não tenha medo de chamar. Eu adoro discutir sobre Yu-Gi-Oh! Eu acho que a parte que eu mais gosto do Yu-Gi-Oh! É a parte teórica. Então, cara, vamos falar de Yu-Gi-Oh! Vamos conversar, vamos discutir, vamos falar do porquê que aquilo é bom, do porquê que aquilo é ruim. Eu acho isso incrível. Outra divulgação que eu preciso fazer é o grupo de torneios que eu organizo junto com o Judeu, que é a Faraó RP Jogos e Torneios. A gente organiza torneios independentes online por plataformas como o Dueling Book, que são torneios com valores de 5 a 10 reais no máximo. O maior torneio que a gente já fez era 15 reais a inscrição.
E a gente não vai dar tapetinho e deckbox de prêmio. A gente dá dinheiro. Que eu acho que é isso que falta na comunidade. Torneios valendo dinheiro. Isso é uma ideia que a gente gosta muito do que eu pessoalmente acredito que passa muito bem pra comunidade. Só que a única maneira dessa ideia pra frente, se as pessoas jogarem, se as pessoas forem lá e se animarem, pagar esses R$5 pra brigar por uma premiação de 70, por exemplo. Repete aí pra gente qual que é o grupo pra galera tá indo lá. Faraó, RP, Jogos e Torneios. Qualquer coisa, pode me chamar no meu Facebook pessoal, que é Rafael Reich mesmo, e pergunta, não, fala, eu mando o link, eu tento tratar as pessoas da melhor maneira possível, e é isso. Eu acho que outras pessoas que eu preciso agradecer, que eu acho que não podem deixar de fora, é o Shuhei. Ele merece um agradecimento especial, porque ele é o cara por trás da matemática de todos os meus decks recentes. E é muito legal ter um crânio do meu lado pra me ajudar nisso. Agradecer ao Yorai, que é um dos caras que mais me presta carta no Brasil. O que ele faz pra me prestar carta é bizarro. Por exemplo, o Sky Striker Orkut, que foi o último deck que eu usei pra topar, o Back Knight Invoked, que eu usei pra topar um semanal do Duel Shop, cara, se tinha 10 cartas minhas ali, era muito. E eu sou completamente grato ao Yorai por esse tipo de coisa. Pessoas de São Paulo, no geral, eu queria dizer que eu gosto muito de vocês. Tem nomes que se destacam, o Fernandão, por exemplo. Eu acho que é isso. Eu acho que se eu for ficar falando nome, com certeza eu vou estar esquecendo de alguém. Mas se eu for falando o nome, eu acho que eu vou gastar mais tempo do que eu já falei de Yu-Gi-Oh! Só agradecendo as pessoas. Porque, no final, é isso que conta. O Yu-Gi-Oh! É um jogo feito, um jogo que tem toda essa magia por conta das pessoas. A gente se sente muito mais motivado se a gente está jogando com os nossos amigos. Porque é uma comunidade que me abraçou muito bem e me ajudou a superar alguns problemas que eu tinha comigo mesmo de uma maneira que eu acho que eu não conseguiria em nenhum outro espaço. Fora a questão de tirar você de uma bolha social, porque tem pessoas das mais diferentes realidades que ali não são nada além de farinha do mesmo saco, porque estão ali para jogar, independente de onde veio, de onde vai, da profissão do pai. Eu acho que isso que é muito legal, as experiências que o Yu-Gi-Oh! Proporciona. Acho que é isso. Tá certo. Rafael, muito obrigado, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Tá feito aí o convite pra galera, pra entrar lá no grupo dos torneios. Tá feito também aí o convite, galera, não fiquem receosos, procurem o Rafael Reich no Facebook, trocar uma ideia com ele, tá bom? Muito obrigado a todos que ouviram até aqui, um forte abraço e valeu! Fui! Valeu, galera!